Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você chegou até aqui, é porque você está procurando uma palavra de Deus para a sua vida e na ocasião nós estamos fazendo uma série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Se essa palavra edificar a sua vida, eu peço que você compartilhe com outras pessoas e que você entenda que sejam edificadas também, ok? Então vamos conosco, venha até o texto nesse momento, Romanos capítulo 1, versículos de 21 a 25, que diz assim: Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra possa, nesse momento, encontrar morada em cada coração, Senhor, estará ouvindo essa mensagem. Derrama a tua graça, nos abençoa e nos ajuda a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. É em nome dele que te pedimos. Amém. Muito bem. Não existe nenhuma pessoa que não adore alguma coisa. Quando qualquer pessoa deixa de adorar a Deus, ela sempre o substitui por alguma coisa, por outra pessoa, por outra pessoa ou coisa que será o seu Deus. Então não existe ninguém que não adore alguma coisa. Uma das coisas que está em moda hoje é a ideia dos ativistas, né? Então tem pessoas que são tão apaixonados por uma causa, se devotam tanto àquela causa que são capazes inclusive de dar sua própria vida pela causa que defendem e tornam o objeto da sua causa como um Deus. Por exemplo, nós conhecemos histórias de pessoas que vivem rodando os oceanos para proteger as baleias. E aqui eu não quero dizer que as baleias não devem ser defendidas, mas as pessoas estão dispostas a dar a sua própria vida para defender as baleias, ou até mesmo o chamado veganismo hoje, né? Que não só é uma pessoa que é vegetariana, que come vegetais, mas é ainda mais profunda. Essas pessoas não consomem nenhum tipo de alimento de procedência animal, usam roupas que de alguma forma envolvam os animais. E por quê? Porque elas não gostam da comida? Não necessariamente. Elas fazem isso porque elas amam tanto os animais que elas não querem que os animais sofram. Então, por exemplo, criar galinha numa granja para o abate seria uma forma de maltratar os animais simplesmente para o consumo humano. Então, sempre há uma forma de colocar alguma coisa no lugar de Deus, né? Deus diz que os animais são para nossa subsistência. Obviamente, o homem tem que cuidar da natureza, ele não pode arrasar com a natureza. Inclusive, o próprio Deus deu esse cuidado ao homem. E a gente sabe o que o homem é capaz, o que ele faz isso. Eu não estou falando desses exageros. Mas, por outro lado, a gente não pode exagerar para o outro lado, dizer não podemos comer carne, porque os bichinhos estão sofrendo. Então, nesse sentido, é colocar os animais nessa posição, né, tão importante que você é capaz de dar a vida por eles. Então, nós temos a tendência, como seres humanos, de transformar as criaturas em falsos deuses. Essa é uma tendência nossa. Nesse capítulo 1, nós podemos ver o apóstolo Paulo ali se apresentando, mostrando suas credenciais, depois falando do amor dele para com a igreja. Em seguida, nós vimos, como ele falou, da justiça de Deus que se revela no Evangelho, né? Falou de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas na última mensagem, o apóstolo Paulo nos apresentou a ira de Deus. Ele disse que se de uma parte o Evangelho se mostra aqueles que têm fé, por outro lado, a ira de Deus se revela para os que não têm fé. E ele falou que Deus se revelou ao homem, mas agora
nós iremos meditar sobre por que isso acontece. Deus se revelou ao homem, o homem mudou a verdade de Deus, mas agora por que a ira de Deus se revela para o homem? Por que o homem que não tem Deus recebe a ira de Deus? A gente vai começar a entender nesses textos aqui. Então, é por isso que o tema de hoje é idolatria, adorando a criatura em lugar do Criador. E a primeira coisa que podemos aprender aqui é que é sobre a idolatria do conhecimento. Veja, versículos 21 e 22. Porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, o homem conhece a Deus. Paulo já tinha nos falado isso. Deus se revelou. Deus não ficou escondido do homem. Deus ele se relaciona com a sua criação. Então, Deus se revelou. Então, mesmo eles tendo conhecido a Deus, o que foi que aconteceu? Eles não glorificaram a Deus e nem agradeceram a Deus. Nem glorificaram, nem foram gratos a Deus. E por que o homem tem que ser grato a Deus? Ora, olhando para as coisas criadas, a revelação natural de Deus que falamos na última mensagem, nós podemos saber que existe um Criador. Nós podemos até não ter o conhecimento específico desse Criador, nós precisaríamos da revelação especial de Deus, que é a Bíblia. Agora, dá para saber que existe um Criador. E por saber que existe um Criador, só por isso, nós deveríamos render graças a Ele por tudo que Ele criou, da forma como Ele criou, como toda a natureza funciona. Então nós temos um Deus, Criador de todas as coisas, que merece toda a honra e toda a glória. E o fato do homem não dar honra e glória a Deus, o homem é merecedor da ira de Deus. Agora, o que aconteceu com o homem? Ao invés de dar graças, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, o que foi que aconteceu? Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e no seu coração insensato, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, o homem não glorificou a Deus, não agradeceu a Deus, pelo contrário, começou a especular as coisas como se Deus não existisse, como se não existisse um Criador. E aí eles se perderam no seu próprio conhecimento. Aquilo que ele achava ser conhecimento, na realidade, é sombra que esconde a Deus, como por exemplo a teoria talvez mais conhecida de todas, a teoria da evolução das espécies, né? A ideia da seleção natural lá de Charles Darwin, e que com isso trouxe a reboque diversas outras ideias que faziam com que o homem se afastasse das escrituras, quando as escrituras já declaram como foi que Deus criou todas as coisas, mas o homem prefere se perder no seu próprio conhecimento. A ideia da evolução das espécies, na realidade, foi apenas mais uma ideia ali de um período mais racionalista da humanidade, né? Teve um movimento iluminista, que a partir dele surgiu o racionalismo, surgiu outras ideias, e que fez com que a razão e a natureza agora que tivessem que responder todas as coisas. Foi desenvolvido o método científico, então tudo deveria ser provado. Aquilo que não fosse provado, logo não dava para acreditar. Então o homem pega aquele conhecimento, importantes descobertas científicas, e começa a usar para obscurecer o conhecimento de Deus. Particularmente, eu não acredito que ciência e religião estão em conflito. O que está em conflito é pessoas que interpretam mal a ciência ou às vezes interpretam mal as escrituras. Porque a ciência é bem interpretada, juntamente com a Bíblia bem interpretada, nós vamos nos aproximar mais de Deus, aproximar mais o nosso conhecimento de Deus. Deus não se contradiz. Então os homens acharam que isso era sabedoria, mas na realidade era loucura. Loucura. Eles começaram a descartar Deus. Então, conhecer é bom, adquirir conhecimento é bom,
Mas é necessário entender que todo conhecimento humano está contaminado pelo pecado. Então, eu devo abandonar o conhecimento humano? Não, de forma nenhuma. Nós devemos buscar conhecimento. Agora, a gente nunca pode tirar Deus da equação, e esse é o problema. Quando o ser humano tira Deus da equação, quando o ser humano vai em busca de descobrir coisas para provar que na realidade Deus não existe. E nós falamos na semana passada, não se prova Deus. Deus escolheu que fosse assim. Deus se revela e Deus já se revelou na sua própria natureza. Então, o verdadeiro conhecimento, mais uma vez, e a verdadeira ciência não nos afastam de Deus, na realidade, nos ajudam a conhecer a Deus ainda mais. Segunda coisa, se a primeira idolatria que nós destacamos foi a do conhecimento, e essa ajudou o homem a ir se afastando de Deus, a outra idolatria é fazer da criatura de Deus um ídolo. Nós vamos falar, esse segundo ponto é a criatura como ídolo. Versículo 23. E substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Veja, Deus não é corrupto como homem. E aqui corrupção aqui é a ideia de degradação, de decomposição. Então, enquanto o homem cresce, vai ficando velho, começa a aparecer as dores e tudo mais, ele morre. Quando ele morre, o seu cadáver entra em estado de putrefação. Deus não passa por nada disso. Deus não muda. Né? Deus é antes de qualquer coisa. Deus existe antes de qualquer coisa. E ele vai existir pela eternidade. Então, Deus não está limitado a nós com um corpo corruptível como nós temos. Então, enquanto Deus é incorruptível, toda a sua criatura ela é corruptível. Então o homem pega esse Deus, criador de todas as coisas, que não é corruptível, e começa a transformar ele, diminuir, rebaixar esse Deus e começa a transformar ele em coisas corruptíveis. E a primeira coisa que ele transforma aqui é no próprio homem. Né? E substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível. Então a primeira coisa é transformar no homem. Se a gente olhar para o passado, os faraós eram considerados deuses, os imperadores eram considerados deuses, em algumas culturas o próprio rei era considerado Deus. Né? Mas enfim, hoje em dia ainda se usa uma certa idolatria em líderes, como por exemplo na Coreia do Norte o líder supremo Kim Jong-un se vende como se fosse Deus, né? Ele exige uma certa adoração como se ele fosse Deus, mas também muitas pessoas transformam políticos em deuses, né? Aquela pessoa com quem eu admiro, que eu vou trabalhar para ele se eleger, essa pessoa é incapaz de errar, né? Então essa pessoa vai mudar a realidade, essa pessoa vai proteger a igreja de todos os males, ou proteger a minha família, a minha sociedade de todos os males que vem da parte do adversário político. Então existe essa tendência nossa do ser humano em transformar pessoas que admiramos, pessoas que estão numa certa posição e como se fossem deuses nas nossas vidas. Precisamos ter cuidado com isso. Uma outra coisa é que transformaram não só em figura de Deus, mas em figura de aves, como por exemplo o deus Horus, né, lá do Egito, que é corpo de homem, cabeça de pássaro. Então o Deus foi transformado ali em figuras como pássaros. O Deus foi transformado em quadrúpedes, como diz o texto, né? Foi transformado em um homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Então Deus foi transformado ali num quadrúpede. Lembra Anubis, né? Que era um chacal que defendia os túmulos lá no Egito. E em réptil tem o deus Herek, né? Deus da fertilidade egípcio também.
E tantos deuses que a gente conhece em diversas figuras, né? Se a gente for para a Índia, hoje são milhares de deuses, mas talvez a Índia seja o povo mais parecido aí, né, com adorações lá do passado, com tantos deuses, mas ainda hoje o ser humano ainda busca adorar, porque isso faz parte da humanidade caída e pecadora. Por quê? Porque a humanidade ela é totalmente depravada. Então perceba o seguinte, que ele rebaixa a Deus, o ser humano rebaixa a Deus, mas veja como ele vai rebaixando, né? Homens, aves, quadrúpedes, répteis, ele vai rebaixando a Deus a criaturas cada vez, vamos dizer assim, menos importantes na cadeia é, do mundo, né? Menos importantes dentre as criações de Deus ali no mundo. Então, tudo isso por quê? Porque o homem tem essa tendência de transformar coisas em deuses. Por isso que nós temos que ter cuidado com o nosso coração. E a gente não pode pensar que é só pessoas sem Deus que têm essa capacidade. Mesmo você que aceitou o Senhor Jesus como Salvador, que faz parte de uma igreja, você também tem essa capacidade. Porque o nosso coração, como seres humanos, é um coração mau, cruel, capaz de coisas que nós só não vamos até o fim porque a graça de Deus é quem nos sustenta. Porque a capacidade do nosso coração é de fazer coisas terríveis. Terceira e última coisa. Deus não vê essas coisas e não fica impune. Né? O homem usou o conhecimento para distorcer a verdade sobre Deus. O homem transformou Deus em criaturas, né? Rebaixou a Deus a qualidade de criaturas e Deus viu essas coisas e não ficou parado. Então Deus disciplina o homem. Como é que Deus disciplina? Versículos 24 e 25. É por isso que Deus entregou a impureza sexual ao desejo ardente de seus corações para desonrar seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Qual foi a disciplina de Deus para as pessoas que se distanciaram dele? Veja, se a gente olhar para Hebreus diz que Deus disciplina a quem ama, né? Deus disciplina quem ama. Nesse sentido, quando nós somos disciplinados pelo Senhor, é porque o Senhor nos ama. Mas também Deus disciplina as pessoas que não amam. E como é essa disciplina? Como é essa disciplina? Justamente a disciplina de Deus é entregar os homens pecadores às suas próprias paixões. Então isso é uma questão de disciplina de Deus. Então quando alguém se joga nas suas próprias paixões, não quer saber de Deus, vira as costas para Deus, o castigo de Deus para ela é: continue se jogando nas suas próprias paixões. Nisso você vai ter uma disciplina de Deus. Como assim? Quem vive satisfazendo seus desejos pecaminosos estão distantes de Deus. Estão distantes de Deus, se afundam e, obviamente, vai ter a cobrança de Deus, mas ainda nessa vida sofrerão consequências disso. A gente tem inúmeros exemplos na Bíblia de cristãos, profetas ali, pessoas que adoravam a Deus e que olham para o ímpio e ficam ali balançados porque vê o ímpio prosperando e o crente não. Então, um grande exemplo para mim disso é Asaf no Salmo 73. Ele começa a olhar e aí Deus pega, mostra para ele e diz: venha ver agora o final do ímpio. Então Deus vai mostrar o destino do ímpio, porque Deus nos larga. Quer ser corrupto, você vai roubar. Você vai fazer o que você quiser. Quer se enfiar nas drogas, ter uma vida sexualmente livre para fazer o que você quiser. Quer ter qualquer tipo de vida, você vai ter. Agora, as consequências virão. E virão de forma pesada. Agora, nós como cristãos não podemos invejá-los. É o que Deus recomenda ali a Asaf e a outros também, Abacuque, enfim, Abacuque se preocupava porque Deus ia mandar
para disciplinar o povo de Deus, uma nação extremamente ímpia que era a Babilônia. Ao mesmo tempo, Deus diz: a Babilônia vai ter a consequência dela também. E a Babilônia teve a sua consequência. Então, não podemos invejar a prosperidade dos ímpios. Nós precisamos apenas confiar em Deus, porque cada um vai ter o seu momento de estar diante de Deus, prestando contas. Nessa questão aqui, quando ele diz no versículo 25, pois substituíram a verdade de Deus, a palavra aqui é a mesma para travestir. Então, eles pegaram a verdade de Deus, mudaram a verdade de Deus, colocaram uma outra roupagem na verdade de Deus e apresentaram como se fosse outra coisa. Essa é a ideia aqui. Essa palavra é a mesma palavra usada para travestir. Travestir. Um homem que se veste de mulher, então ele é homem, mas se apresenta como mulher. Então eles fizeram a mesma coisa com a palavra de Deus, né? Travestiram a verdade de Deus, né? Deus permitirá que o homem sirva a criatura para que no dia do juízo ele tenha o seu castigo. Então o homem serve a criatura, o homem adora a criatura, o homem coloca a criatura no lugar de Deus, porque nós temos essa tendência. E aí alguns vão fazer isso literalmente com falsos deuses de madeira, de pedra, qualquer um. Agora, outros não vão para um templo, se dizem não religiosos, mas vão adorar o dinheiro, vão adorar a sua segurança, vão adorar a própria família, às vezes, nem sempre são coisas ruins que a gente coloca no lugar de Deus. Então, tudo que a gente colocar no lugar de Deus é uma forma de adorar a criatura. Então, essa é a tendência natural do ser humano, de trocar a glória de Deus por imagens de qualquer coisa nessa vida, rebaixando Deus que é incorruptível, transformando ele em imagem de coisas que são completamente corruptíveis. Então, a gente pode chegar à ideia de que é muito melhor, se você é alguém que entregou a vida a Cristo, é muito melhor ser disciplinado por Ele quando errarmos. E às vezes disciplina dói, né? Às vezes é uma palmadinha, às vezes é colocar de castigo. A disciplina, a princípio, não é legal. A gente não se sente à vontade, mas depois a gente sabe as lições que a gente aprendeu com a disciplina. Então a Bíblia diz que Deus disciplina a quem ama. Então, se você é disciplinado por Deus, é porque Deus te ama. Agora, se você quer viver a vida do seu próprio jeito, sem ninguém colocar limites, sem ouvir aquilo que Deus fala na sua palavra, você vai viver, mas vai ser cobrado um preço caro por conta disso. Ok? Aplicações para encerrarmos. Continue buscando conhecimento, mas não permita que nenhum conhecimento o afaste de Deus. Continue, busque conhecimento. Busque de verdade conhecimento. Não tenha medo de buscar conhecimento, mas sempre coloque Deus na equação. Deus precisa fazer parte. A gente não vai entrar numa de vou me afastar do conhecimento. Não. É bom. Às vezes tem pessoas que são enganadas porque não têm conhecimento. Tem pessoas que vão perder oportunidades por não ter conhecimento. Não, então busque conhecimento. Só não tire Deus da equação. Quando alguém trouxer um conhecimento que tira Deus da equação, você coloca Deus na equação. Porque se a gente tira Deus da equação, a gente vai se perder nos nossos próprios pensamentos. E os nossos próprios pensamentos vão criar uma fumaça onde a gente não vai enxergar a Deus. Outra coisa, cuide do seu coração para que ele mesmo não te engane e você comece a adorar a criatura ao invés de adorar a Deus. Nós temos a tendência, é uma coisa que está no nosso coração desde que Adão e Eva pecaram ali no paraíso e nós herdamos esse pecado, portanto, nós temos a tendência, todos nós. Então devemos cuidar do nosso coração, né? Lá em Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, guarda o coração, cuida do coração.
Todos nós erramos, mas como filho de Deus somos disciplinados por Ele e isso é bênção para nós. Podemos, em algum momento, nos curvarmos diante de algum Deus falso que a gente criou no nosso próprio coração e aí a gente precisa derrubar esse altar, precisa erguer um altar ao Senhor, como fez Gideão. Agora, Deus vai nos disciplinar para isso, porque Deus é um Deus que cuida do seu povo, que orienta o seu povo, e uma das formas de ele orientar é a partir da disciplina, e nós devemos dar glória a Deus por isso, porque podemos ser disciplinados pelo Senhor, porque Ele nos ama. Amém? Que Deus nos abençoe, nos ajude a aplicar a sua palavra no nosso coração, reconhecendo a nossa pecaminosidade, mas também, em especial, sabendo que a ira de Deus será derramada sobre aqueles que, ao invés de reconhecer a sua pecaminosidade, ao invés de reconhecer a Deus como Criador de todas as coisas, preferem se desgarrar nos seus próprios entendimentos, adorando a criatura no lugar do Criador. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra e muito obrigado porque o Senhor nos conduz pelo caminho correto. Às vezes precisamos ser disciplinados para isso, às vezes apenas a Tua palavra basta, mas podemos agradecer ao Senhor pelo Teu cuidado por nós. Tem misericórdia das pessoas ao nosso redor, que possamos ser influência na propagação do Evangelho. Derrama a Tua graça, abençoa cada pessoa que ouvir essa mensagem, para que se torne mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós pedimos por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus.